eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A impressão que dá é que Jesus pegaram ele. Não, a Bíblia diz que ele se entregou. Ele se entregou, amém? E ele até fala para Pedro, quando Pedro quer defender ele, se eu quisesse eu orava, vinha 12 legiões de anjos aqui e acabava com tudo. E em Atos diz que o apóstolo Pedro pregando, vai narrando, e esse Jesus, vocês mataram, crucificaram, a morte não tinha como deter ele. Amém? Então, e ele se entregou, a Bíblia diz, voluntariamente, pela alegria que lhe estava proposta. E ele vira para os judeus: pode derrubar esse templo, e em 3 dias eu construo ele de novo. Ele estava falando do templo. E aconteceu. Esse é o poder que tinha acontecer tudo. Glorifica o teu Filho, a obra consumada. E nós lemos toda hora que ele fez isso voluntariamente, se entregou voluntariamente, sabendo de tudo. Eu recebi esse mandamento do meu Pai, por isso o Pai me ama, ele fala. Por isso o Pai me ama, porque eu tenho poder para dar e para torná-la ela de volta. Amém? E aconteceu. E esse poder, esse mandamento recebido do meu Pai, para entregar e para torná-la de volta. Amém? A morte, o grande adversário, foi revelado, o autor da vida venceu ela. Amém? E um poder sobre-humano, e fez por causa de quem? Por causa de nós. Graças a Deus. Amém? Por causa de nós. E em 3 dias, a Bíblia revela homens que escutaram a vida falando depois e ressuscitaram. Amém? Aí ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim, viverá por mim. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele diz que não vai morrer. Amém? Por causa de quê? Por causa dele. Amém? Não por causa de nós. E em João 17 ainda, louvado seja o Senhor, estamos falando de Jesus, amém? E a pregação sem Jesus, no 4 diz assim: eu glorifiquei-te na terra. Como? Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? Eu te glorifiquei na terra. Até o mandamento de entregar a vida, foi tudo o plano do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira, obra, o plano do Pai. Mas é possível, o plano do Pai, o Filho não está envolvido, que foi o Criador também junto. Mas o plano foi do Pai. E como eu vou glorificar? Jesus como homem, glorificando o Pai. Amém? Tendo consumado até entregar voluntariamente, ressuscitar, foi a obra, plano do Pai. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, seu Filho, morreu por nós quando nós éramos uma miséria, inimigos. Amém? E é revelado esse imensurável amor.
por causa dessa vida. A vida, a morte, não conseguiu deter ele. Não tinha como, amém? Não tinha. E a gente tem que acreditar nisso. Jesus está vivo. Está mantendo tudo de pé. Ele que a Bíblia diz que ele que sustenta todas as coisas. Tudo. Tudo que revela a vida, Jesus que sustenta. Amém? Ter o entendimento pleno que, graças a Ele. Se está respirando ainda, graças a Ele. Amém? A gente não tem condições de dar, com o nosso poder, acrescentar mais um dia para a gente. Amém? O homem não é o que pensa mesmo, mas não é. Se um desodorantezinho se faltar, fede. Essa é a verdade. Amém? Fede. Fede. Então, em nome de Jesus todo o poder foi me dado. Todo o poder. E aí, o que a gente conhece do céu? Mas a Bíblia afirma, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Sobrou o quê? Então, todo o poder está em Cristo. Recebeu um nome que está acima de todo nome. Significa que não tem uma autoridade na face da terra que o nome de Jesus não seja superior. Amém? Superior, se ele cismar e falar que eu não querer que eu fale mais, eu só fico mudo agora, porque ele tem poder para isso. Amém? Ele tem poder para isso. Tem poder para dar vida pela fé. Ele, se está vivo, é porque ele está deixando. Amém? Não é, a gente cisma, a gente acorda pensando que somos nós. É mentira. Amém? É mentira. Então, tira isso da mente. O nosso orgulho é lixo. Não vai levar a lugar nenhum. Já já nós vamos ver que, cadê os heróis do passado? Acaba. Amém? Ninguém fala aqui mais alguém fala aqui da tataravó? Fala? Viu? Mais uma vez nós tivemos, mas não sabe quem é. Assim somos todos nós. Vai cair no esquecimento. Amém? Mas o bom é que com Jesus não acaba não. Não acaba não. Amém? E ele recebeu todo esse poder. Então esse mesmo Senhor, que se ele permitir, temos uma semana aí pela frente. Amém? Se ele permitir. Se ele permitir terminar essa mensagem, então é sinal que ele permitiu que eu terminasse para melhorar para ele. Amém? No capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: pelo que convinha que era necessário que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Está falando com a gente. Amém? Aos irmãos, o povo da promessa, só que se estendeu para nós também, fazemos parte. Então ele tinha que ser igual a quem? Como homem? Igual a todo homem. Tinha que ser. Amém? Era necessário. Em tudo semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo em que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Amém? Por quê? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Ele pode o quê? Ele pode, porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, porque ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e toda a tentação que eu passo, ele experimentou. Amém? E ele ressuscitou, e pela fé eu estou nele, e a Bíblia diz que eu me alimento dele, e ele vem morar dentro de mim. Então, quem vem morar dentro de mim é aquele que pode me socorrer. Amém? Que ele sabe, está vendo que eu sou tentado,
tentado a pecar, coisas que acontecem, então ele pode me socorrer, conversas que podem me levar para um outro caminho, mas ele pode me socorrer. Amém? Ele pode. Eu só fico do jeito que eu quero se eu não prestar atenção nisso, porque tem alguém que está disposto me olhando para me socorrer. Amém? Então, e ele passou por tudo e sem pecado. Amém? O propósito de qualquer reunião é conhecer mais Jesus. Amém? Que ele fez tudo aquilo por nós. E ao terceiro dia se concretizou. Vai derrubar, ele saiu do túmulo. Amém? Um poder sobre-humano. Ele saiu, a Bíblia diz que ele ressuscitou por poder dele mesmo. E a Bíblia diz que eu, você, esse poder com a presença do Espírito, sabe o quê? Antes, o pecado, a Bíblia diz que o pecado é a verdade da Bíblia. O pecado reinou. Mas a Bíblia afirma, reinou na morte. Significa que na vida o pecado não reina e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o pecado reinou na morte. Quando eu estava morto. A igreja que está sobre a terra do Senhor Jesus, antes tinha um pecado que reinou naquele povo lá, na morte. Qual morte? Se comer, certamente morrerei. A morte por causa do pecado. O pecado reinou na morte. Não tem como o pecado reinar na vida. Que vida? Jesus. O pecado não tem como reinar em Jesus. Reinar na vida. Amém? Que vida? Eterna. Porque o pecado, ele já tem uma data para terminar. Já tem uma data para terminar. Jesus, pela misericórdia, enviou esse poder para dominar ele aqui na terra. Nos permitiu conhecer ele para o pecado não ter mais domínio aqui. Onde o pecado vai ter mais domínio? No céu de glória. Vai tentar alguém. Amém? Então, mas ele pode socorrer. Pai, eu não sou do mundo assim como eles não são. Eu não sou assim como eles não são. Guarde, eu não quero que os tire do mundo, mas que os guarde. Amém? Não quero que tire, porque eles vão revelar a sua glória aí, igual eu revelei. Mas eu não quero que tire. Mas eles não são. Não são. É revelação bíblica para o cristão. Pai, eles não são. E a comparação que ele faz, assim como eu não sou. O que Jesus pareceu com o mundo? Qual a semelhança de Jesus com o mundo? Esse Jesus diz que eu não sou como ele. Então não é brincadeira. Amém? Quem do mundo ganhou Jesus na conversa? E esse mesmo Jesus me deu a vida e veio morar dentro de mim. Quem vai me ganhar na conversa? Eu tenho que ficar atento e sabendo que o mundo espiritual é uma realidade e ele trabalha para me tirar desse caminho. Trabalha. Porque a primeira pessoa que apareceu depois da conversa de Adão e Eva foi Satanás. Ele continua agindo. Amém? Mas graças a Deus, esse que saiu do túmulo tem o poder sobre tudo. Para a gente levar uma vida vitoriosa aqui. Porque antes não dava. Mas a Bíblia diz que o Espírito de vida chegou. O Espírito de vida chegou, antes não dava, mas com espírito de vida, é o que a Bíblia diz, espírito de vida, e não, isso aqui não é, ele não revelou para a gente só ter o conhecimento, ele diz o que o conhecimento dele faz, o conhecimento dele liberta, o conhecimento dele limpa, amém? Porque foi o mesmo que falou para Pedro, Pedro, não machuca, o que é isso? Tu quer me defender? Se eu quisesse, eu falava com o Pai.
E ele mandava 12 legiões, 12, para acabar com tudo. Então ele não quer isso não. E ele não quer que ninguém sirva a ele fazendo loucura. É por amor. O espírito de vida, ele tira o espírito da morte. E isso é normal. Quem quer sentir uma vida eterna reinando ou a vida temporal passageira? A vida temporal passageira, ela entristece, ela deixa inquieto todos nós, essa perturbação no mundo, porque o temporal, o passageiro está governando, né? Todo mundo atrás do temporal e do passageiro. Se todo mundo, os que estão em Cristo, com o mesmo ânimo, o mesmo espírito, sendo fortalecido e buscando aquilo que não tem fim, que está fora do temporal e passageiro, tem paz. Tem paz, porque essa paz, ele é o príncipe da paz. Então quem está no temporal e no passageiro está nos planos do diabo, está na morte. Mas quem está no temporal, no eterno, está nos planos do Senhor. Nós nascemos e quem não sabe disso? Nós somos adoradores. Temos um espírito adorador. E a primeira pessoa que a gente quer adorar, quando vai crescendo, sou eu. Eu quero ser glorificado. Amém? Eu quero aquilo que me dá prazer. Então eu sou um adorador. Porque quem criou o adorador foi ele, para ser adorado, quem ele. Aí toda aquela busca insaciável para preencher a alma como um adorador, para ser preenchido, coisas, título, e tudo da terra para ser preenchido, ele se apresentou. E falou assim, nunca. Ele se mostrou e falou, eu sou o verdadeiro objeto a ser adorado. Que quem criou o adorador foi o único que é digno de ser adorado. E nos concedeu a vida dele. O espírito de vida chegou. Antes, é claro que os apóstolos não podiam fazer nada, mas o espírito de vida chegou. Então, em nome de Jesus, agora preste atenção, esse Jesus tem o poder sobre toda a carne. Prestou atenção? Toda a carne. A fé me garante isso. Enquanto parece que pegaram Jesus, não, só pegou quando ele deixou. Então a morte continua solta aí? Ela só me pega se ele deixar. O dia que acontecer, ele deixou. E não é nem para a gente ficar surpreso, porque é como se aquele momento nunca fosse acontecer. Mentira, está certo isso. Mas o quadro que pode mudar é morrer e continuar vivo. Amém? E quando a gente já começa a enxergar, passa a enxergar um pouquinho, a eternidade, a gente começou a olhar esse mundo da maneira correta. Porque uma pessoa que ainda sente prazer de estar aqui na carne, ela continua cega. Continua cega. Porque não é possível quem enxergou a Jerusalém como João, a Jerusalém, a nova, olha isso aqui, ainda quer ficar aqui. Não é possível. E o Senhor, o Mestre, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, falou, quem me segue não anda mais em trevas. Aprove a Deus, Deus se agradou a dar essa salvação a nós. Amém? E uma vida que não tem fim, uma vida que as tentações, os sofrimentos não te dominam, onde o pecado não te domina, não tem mais poder sobre nós. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, porque quem tem o Filho é tudo. Amém? Quem tem o Filho tem a vida. E essa vida não é o ter as coisas que te preenchem, porque tu já está preenchido. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Olha quem era esse homem. Agora ele, não ter hoje nada para comer, olhar e não ter nada, daqui a pouco eu tenho abundância, eu sei que eu estou vivo. Amém?
é um homem miserável, mas olha o que ele ensina a gente, quem recebeu essa vida. Em jejum, sem comer. E não é jejum igual faz hoje, não. É em jejum porque eu não tinha comida. Não é porque ele fez jejum, não. Em jejum, não é não. Amém? É porque ele tinha abundância. As igrejas ajudou ele muito, mas tinha um momento que estava escasso. Mas Jesus disse, está com fome? Não, eu tenho uma comida melhor. Ensinou. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Aquilo que o mundo se apavora com falta, essa vida em nós não permite isso acontecer. Amém? É a verdade do Evangelho. Por quê? Essa vida é eterna. Ele não se entregou porque era um bandido, não. Ele quis para dar essa vida a todos nós. E essa vida não tem fim. Não vai passar pela segunda morte. Jesus já pagou o preço, a gente tem que viver isso, tem que sentir o perdão dele dentro da alma, tem que se sentir leve, tem que revelar que o mal não domina mais, seja lá o que for, não é julgar de acordo com a nossa justiça, porque se a gente olhar lá para fora, tem gente muito pior do que a gente. Não, quando eu olho para comparar, eu tenho que olhar Jesus. O padrão é Jesus, está escrito na Bíblia, não é o outro. O padrão é Jesus. E aqueles que imitam Jesus. Esse é o padrão, porque quando o Espírito Santo, que gera essa vida, entra, ele deixou escrito para todos nós, eu tenho que andar preocupado com isso. Deixa todo engano e desejai ardentemente a palavra que em vós foi enxertada, foi colocada. Amém? Receba com toda mansidão. A Bíblia diz isso. Desejar ardentemente o leite espiritual. Prestou atenção? Desejar ardentemente o leite? Então preste em nome de Jesus. Não é o material, não é o físico, essa vida é eterna. É uma vida que não dá para ver, ela se manifesta. Porque em Hebreus 11:1 está falando disso. Que a fé está fundamentada no invisível, é invisível. E você com essa fé, na segunda parte, vai falar que essa vida que ninguém vê vai ser manifestada. Que não tem na terra, significa todo mundo te esperando, tu ceder algo, tu não cede. Você não se associa. Não os comuniqueis com as obras, tu não os comunica. O capeta quer te levar para ali, tu não vai, porque o Espírito Santo, para te dar discernimento, ele fala, não vai não traz vida ali não. Aí você, está repreendido então, porque tu não quer mais, porque tu ama esse Jesus, tu não quer trair ele. Quando a Bíblia diz assim, não entristeça quem? O Espírito de vida. Por que eu não posso entristecer? Entristecer eu posso entristecer ele. Ele pode ficar triste comigo. Como, Senhor? Como? Porque eu estou aqui para glorificar Jesus. E tu não está deixando. Amém? Quem batiza com o Espírito é Jesus. Aí o Espírito de poder vem para cá, e o Espírito de poder é o Espírito da glória, Espírito da graça, é o Espírito eterno, é o Espírito de vida, é o Espírito da verdade, Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria. Amém. Faltou o quê? Quando ele está presente, esse poder que estava todo em Jesus, agora foi concedido a nós. Assim como o pecado reinou na morte, agora tem que reinar a justiça. Amém? Agora é a justiça. Cristo morreu uma única vez. Morrendo ele, morreu uma única para o... Mas quanto a viver? Isso é revelação. Mas quanto a viver? Olha lá, ele foi julgado como pecador. Morreu para o... Acabou. Jesus morto,
Por causa do ele podia mais viver pelo pecado? Então, morrendo de uma vez só para o pecado, morreu só uma única vez para o... Mas quanto a viver? Aí o Espírito Santo fala para mim e para você nessa noite, e que seja o estilo de vida. Assim também vós. Aí falou comigo, que eu sou de Jesus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Como o Senhor me glorifica, revela a vida que eu dei. Porque aquele que tem todo o poder, ele pode nos ajudar em qualquer momento. Veio um sentimento ruim, ele pode agir e não deixar prosseguir. Veio algo que eu preciso falar, eu sinto que eu preciso, ele me capacita a falar. Tudo aquilo que jamais eu poderia fazer, com Jesus em mim, a vida se encontra, o Espírito se encontra, eu passo a ser capaz. Eu passo a ser capaz de estar assim, e alguém vir falar, é um assassino, é um ladrão, vai morrer crucificado. Eu sou capaz de andar e ir para eles e falar assim, eu só não quero que me crucifique igual o meu Senhor. Me bota de cabeça para baixo. Um poder sobre-humano, sabe quem falou isso? Aquele que negou Jesus 3 vezes, mas o Espírito de vida chegou. Aí a Bíblia diz que um miserável, desgraçado, prendendo os cristãos, açoitando, matando, pintando e bordando com os cristãos. A Bíblia diz que teve um encontro em Damasco, no caminho para Damasco com o Senhor. Aí daqui a pouco está sendo espalhado que esse homem está defendendo o Evangelho, pregando o Evangelho, discutindo com todo mundo. E querendo matar ele, ele não parava. Tem 13 cartas aqui escritas por ele, que Deus usou. Isso aqui é uma mensagem. Ele pode fazer com qualquer um. Qualquer um. A vida que entrou neles é uma vida eterna que não tem fim. E essa vida que não tem fim, ela tem o poder de Deus. E onde se encontra o poder de Deus, medo nenhum fica de pé, orgulho nenhum fica de pé, sentimento nenhum fica de pé. Todas as emoções do pecado, do inferno, são retiradas. Nova vida significa, a Bíblia afirma, nova paz, nova alegria, novos desejos, novas vontades, tudo novo. Aí é onde? Cabelo. Trocar o carro? Não. Sai o homem velho e suas emoções e entra o novo para glorificar a Deus em Cristo Jesus. Porque aqui a Bíblia bem afirma, aquele que pode, que cumpre tudo em todos. Amém? Ele cumpre tudo em todos. Então é só revelar a verdade e receber. Vamos desfrutar isso em nome de Jesus. Ele se entregou voluntariamente para que nós pudéssemos viver isso aqui. Antes, quando não tinha justiça, tudo bem, mas agora a justiça se manifestou, está entregue para todos nós. Justiça, Jesus, revelando que o espírito miserável, homem que eu sou, não pode alguém se apresentar a Jesus naquele grande dia, a qualquer momento, se apresentar a ele e falar para ele assim, eu queria fazer, mas o mal estava sempre aqui, eu não conseguia. Não tem como, porque o apóstolo Paulo, ele ensina a gente que a lei foi revelada, mas a carne não permitiu. Aí ele fala, miserável homem que eu sou, que eu quero fazer o bem que está me falando, mas não consigo. Aqui, em nome de Jesus, nessa noite, pode ter gente aqui assim, eu queria, mas não consigo. Paulo falou isso, e falou que o problema era a carne. Temporal, passageiro, as emoções, paixões.
Paulo falou que era isso, ele queria, sabia que era boa, ou não é? Muitos, mas miserável homem que eu sou. Aí o apóstolo brada, isso é um fogos, mas graças a Deus em Cristo Jesus, que o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou do pecado e da morte. Agora esse mesmo homem fala, o bem que eu quero fazer eu faço, o mal que eu não quero, esse não faço. Mudou, ensinando. Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando? Que tem uma solução para isso. Jesus, tomando posse de Jesus, o Espírito de vida entra. O Espírito de vida entra e agora você serve a Ele com alegria. Nada de pesar. Fica tudo leve. Amém, irmão? Essa é a verdade do Evangelho. O resto é mentira. O resto é show. Essa é a verdade. O Espírito de vida entrando em qualquer ser humano, mortos com Ele, mas fui ressuscitado pelo poder de Deus. Assim também a gente morre e ressuscita, é espiritual. Agora é uma visão que não tem nessa terra, onde estão os nossos olhos. Amém? No mundo invisível ou no mundo físico? No temporal e no passageiro. No temporal, viu o que nós lemos aqui em Salmos? Na abertura. Ficar preso no temporal e no passageiro? Já acabou. Mas ele deu a chance de a gente ficar preso no que não tem fim. Amém? Eu acho que é muito melhor. Amém, irmão? Então vamos nos preparar aqui, como diz em Filipenses, apenas portai-vos digno da vocação com a qual foste chamados. Amém? Só isso. O que seria? Revelar esse santo Deus. E como dá para fazer isso? Tomando posse do Espírito de vida, que esse Espírito foi enviado por Ele, o Espírito de vida, amém? E quem está de olho para batizar? Jesus. O Espírito de vida que ressuscitou, que gerou Jesus, tirou ele do túmulo, é o mesmo que ele batiza a gente. Batiza a gente não com água, é tudo figurado, amém? Tudo figurado. É batismo com água, depois vê que está descendo uma pomba. Eu não vi nenhuma pomba descer em mim, é só para confirmar. Mas a gente vai ver que desceu como? A nova vida sendo manifestada. Amém? Que seja assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nós, por nós, para que isso tudo viesse a acontecer em nós. Amém? Aí ele, obra dele, andando aí, revelando a majestade dele. Amém? E a Bíblia diz, no final vai prevalecer isso, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Os salvos vão ter que ter vivido aqui igual. Quem foi inimigo um do outro e não tiver de acordo com os... não tem como ser salvo, porque ele é um só Senhor. Amém? Ele não mandou fazer uma coisa e mandou você fazer outra. Ele falou que esses sentimentos fiquem em você, permaneça. Aí você não precisa. Isso não existe. Porque a palavra dele é eterna, é única. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.